Eu queria falar uma experiência que eu tive, que foi na minha adolescência, logo depois você me conheceu. Eu tive um pai maravilhoso toda a minha infância, né? Meu pai sempre dizendo que eu era linda, que eu era amada, e ele falava isso sempre, e ainda falava, para você não acreditar no primeiro gaiato que falar isso para você. Porque muitas meninas crescem faltando essa afirmação paterna do seu valor, né? Essa relação de amor com o pai não existiu. E eu tive isso. Eu lembro de um cartãozinho de aniversário que eu escrevi para o meu pai. Eu escrevi assim: papai, se você não fosse meu pai, seria o meu namorado. Então, assim, é tão real isso. E eu tive essa alegria. E meu pai falava, você é muito linda. Então, se um dia um gaiato falar isso para você, você vai dizer assim, eu sei, meu pai diz isso para mim todo dia. Então, assim, eu tive essa alegria, esse privilégio, mas ainda assim, o inimigo trouxe tantas inseguranças no meu coração, tantas opressões, pressões. Não estamos imunes, né, a isso. Mas eu ainda assim tinha um firme fundamento que me ajudou. Até que, num relacionamento com um rapaz que foi muito assim, destrutivo, eu me machuquei muito. E depois, quando o Senhor me reconstruiu, me restaurou, analisando a situação, o que nós percebemos, né, Zê? Como foi que esse jovem conseguiu, Satanás conseguiu por meio dele, me destruir tanto? Abrir as cercas de proteção que tinham sido colocadas ao meu redor. Como que ele conseguiu? Ele conversava comigo, desfazendo, desconstruindo a figura paterna. Nós passávamos na frente da casa dos meus pais, por exemplo, de carro, e ele parava o carro e ele falava assim: como que você acha que seu pai comprou essa casa? Com salário de pastor, você acha que ele consegue? E eu ia internalizando aquilo. E ele questionava muitas coisas sobre o meu pai. Porque seu pai, porque eu considero isso assim, uma virtude. Meu pai sempre olhou o que eu vestia. E antes de ir para a igreja ministrar, então, ele me levava a fazer o teste, né? Levanta a mão, abaixa, fica na frente da porta com a luz batendo para ver o contraluz se está transparente, porque você vai estar no púlpito. Quantas vezes meu pai me fez voltar e trocar de roupa, eu ficava com uma raiva. Hoje eu considero isso uma virtude, uma proteção que meu pai me deu. E é claro, pode aplaudir. É claro, né? Minha mãe também, essa forte referência, né? De uma mulher modesta, uma mulher de Deus. Mas o meu pai era bem presente. Por exemplo, esse rapaz, ele questionava: por que seu pai quer que você se vista assim? Ele quer que você seja uma freira? E ele ia instigando rebeldia no meu coração contra meu pai, que é essa figura de autoridade e proteção. Por quê? Sempre falando por quê. Mas seu pai isso ou aquilo. Mas seu pai isso ou aquilo. Questionando a liderança do meu pai na igreja. Nós sempre teremos pontos de vista às vezes diferentes do nosso pastor, do nosso líder, mas jamais nós podemos faltar com respeito e com submissão. E ele não, esse jovem sempre questionando com revolta, com rebelião. E aquilo eu fui internalizando. E uma vez eu lembro que a gente estava brincando com um brinquedo que ele moldava, tudo que você colocava em cima tomava forma. E eu coloquei assim no meu rosto para a gente ver a forma do meu rosto. E quando esse rapaz pegou o brinquedo, ele falou: credo, tô vendo seu pai. E uma das coisas que eu mais tinha orgulho é quando alguém falava que eu me pareço com meu pai. Pois naquele momento eu me senti muito triste de parecer com meu pai, porque o namorado que eu queria, né, que ele me amasse, me admirasse, me achasse bonita, ele achou feio
aquilo que antes eu considerava uma beleza. Ele tentou te mudar em todos os aspectos. Não, né? ele me mudou em todos os aspectos. Dentro e fora. Sim. Quando a Zê me conheceu, misericórdia, era assim, outra pessoa, né? Então, ele me esvaziou da minha relação com meu pai, o meu respeito pelo meu pai. E isso fez com que eu abrisse todas as cercas de segurança, de proteção que tinham sido colocadas. Tudo aquilo que meu pai chamava de certo, ele chamava de errado. E a Bíblia fala, maldito aquele que chama o certo de errado e o errado de certo. Então, assim, foi tão interessante como que em poucos meses o diabo conseguiu, naquele relacionamento com esse namorado, desconstruir anos e anos. A misericórdia do Senhor me alcançou porque meus pais, minha mãe, meu pai, eles não desistiram de mim, eles continuaram orando, perseverando, tiveram a ajuda da pastora Zenete, mas foi assim, terrível. E tudo que eu vivi então foi porque a figura paterna foi desconstruída. Meu pai deixou de ser o meu herói. Então, nós estamos aqui falando, né, nesse bate-papo assim, para edificar, Sim. que nós como mães não podemos deixar, e nós como jovenzinhas solteiras aqui, não acreditem na desconstrução da figura paterna na sua vida, porque ainda que você não tenha tido um pai como o meu, você tem um pai celestial que te protege, que te ensina os valores corretos, e você está firmada numa rocha inabalável, que é a figura paterna que você tem em Deus. E o mais sério de tudo isso, que você, a sua história da infância, de amar a Deus, Sim. de ter uma vida com Deus, a menina que orava, em pouco tempo, ele desconstruiu a imagem do pai terreno e do pai celestial, e que entrou nela, rebelião. Ela se rebelou contra os pais. Ela começou a ver totalmente diferente. Por quê? A rebelião, e o pai da rebelião é Lúcifer. E nós precisamos ficar acordados para isso. Porque ele vem de todas as maneiras. Ela não precisava passar por isso. Mas as trevas entrou para desconstruir a imagem também do Pai Celestial. Sim, porque imediatamente eu parei de acreditar em Deus. Sim, eu parei de acreditar nas promessas de Deus. Eu parei de acreditar que aquele relacionamento, aquelas experiências que eu tive com Deus tinham sido verdadeiras. Até o seu chamado, né? Nem no meu o chamado dom não da acreditava música, mais. o que Deus deu. Não, Tudo. Você canta feio demais, você não tem voz. Tudo. Desconstruiu tudo que o Senhor tinha me dado. E o mais lindo é que quando o Senhor me restaurou, né, eu me lembro o dia que eu chamei os meus pais para pedir perdão. Foi muito lindo. Ali na sala de casa, sabe? Abraçar minha mãe, beijar minha mãe, agradecer por ela não ter desistido de mim. Mas foi muito lindo, meu pai me pegou no colo. Com 19 anos, meu pai me pegou no colo. Me falou uma palavra, me beijou, me abraçou. E como se tivesse voltado no começo, mas assim, ainda mais forte, né? E com Deus a mesma coisa. Quando o Senhor me resgatou, foi assim, as promessas, lembrando das palavras da minha infância, das experiências da minha infância, meu chamado, tudo que o Senhor já tinha me dito, Ele restaurou de uma maneira ainda mais forte. E com certeza, né, a palavra diz que aquele que muito é perdoado, muito ama. Eu passei um tempo pensando assim, eu não quero nem ficar lembrando, não quero ficar nem pensando, aquilo era muito vivo ainda. Eu não quero nem ficar lembrando essas coisas que eu passei, isso ainda me dói muito, ainda que aquilo me levava a amar mais o Senhor, depender mais do Senhor. Mas eu falava, Senhor, será que algum dia eu vou olhar para trás? Não vai doer tanto e eu ainda vou conseguir ver um bem nisso tudo que eu passei? E chegou um dia, né, já restaurada, restituída dos sonhos, das promessas, do chamado. Deus fez muito mais ministerialmente do que eu imaginava que Ele me usaria. E me deu o sonho que era o meu esposo, meus filhos. Meu marido também vem de um histórico de restauração muito grande. E aí, um dia a gente conversando, a gente falou isso. Quando a gente falou isso,
Chegou o dia, não acredito. Falei assim, eu hoje agradeço a Deus por tudo que eu passei. Porque senão eu não seria quem eu sou. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por tudo aquilo. Então, muito obrigado, Senhor. E é tão lindo saber que estou aqui, meu coração cheio de ver tantas mulheres e ver tantas coisas lindas que Deus vai fazer, Ana. O seu testemunho, a sua história, que a gente está falando aqui. Eu estou falando de pessoas, mas ela é uma testemunha viva do que viveu. E de um lado bom porque teve uma estrutura. Então, nós precisamos prestar atenção. Às vezes nós somos revoltados com Deus, achando que é porque Deus não olhou para mim, a minha história, minha família, não tive família. Não, aqui tem um caso. Teve família, bom, melhor. Eu a conheci, meu Deus, eu não entendo. Por que essa menina está desse jeito? Tem tudo de bom. Porque o diabo não escolhe. É qualquer um que é escolhido de Deus. Que ele sabe que tem uma marca. E Deus te trouxe aqui para dizer para você que você tem uma marca. E você vai mudar a história de muitas pessoas da sua família. Como Deus mudou a da Ana. E quem é a Ana hoje? Uma inspiração para as nossas vidas. Mas ela teve que passar por isso. E hoje ela pode testemunhar com o coração livre. Deus é poderoso. A presença do Pai. Honra o teu Pai. Honra o teu Pai. Honra o teu Pai. Porque você vai conseguir honrar o Pai Celestial e você será protegido. Amém.